Olá, tudo bem? Meu nome é Alex Paranaíba de Abreu e eu vou mostrar para vocês hoje, apresentar para vocês hoje, um pouco sobre o que foi o meu mestrado aqui no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos. Minha dissertação de mestrado tem o título de The Robust Pickup and Delivery Problem with Time Windows e eu fui orientado pelo professor Pedro Munari, aqui da UFSCar, e pelo professor Luciano Costa, da Universidade Federal da Paraíba. E o meu mestrado também contou com o apoio da FAPESP, com a bolsa de mestrado e a bolsa de intercâmbio, e também da CAPES. Bom, a temática do meu mestrado, que eu vou apresentar, se baseia em 3 pontos. O primeiro é o problema de coleta e entrega. O problema de coleta e entrega é uma generalização do problema de roteamento de veículos, que é um problema de logística, digamos assim, e nada mais e ele consiste no transporte de cargas, de demandas, de localizações de coleta para localizações de entrega. E essas localizações elas estão pareadas. E como qualquer sistema logístico, ou sistema real de transporte, muitas vezes o sistema ele enfrenta certas incertezas de dados, né? E não necessariamente os tomadores de decisão daquele sistema, que estão inseridos naquele sistema, possuem informações suficientes ou até mesmo informações completas em relação à probabilidade de distribuição dos dados, desses parâmetros incertos. Então, muitas vezes, a alternativa é se basear em estimativas de pior caso. Então, basicamente, a gente pode considerar que os dados, os parâmetros incertos, a gente não conhece eles, mas eles podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo. E uma forma de tratar esse tipo de incerteza é considerando as abordagens de otimização robusta. A otimização robusta, ela busca encontrar soluções para um problema de otimização, soluções que permaneçam factíveis, apesar desses possíveis valores dentro dos conjuntos, dentro do intervalo. Então, a solução encontrada por técnicas de otimização robusta, ela tem que continuar sendo factível, ela tem que ser imune a qualquer desvio dos parâmetros incertos. Então, o meu mestrado veio para justamente trazer técnicas de otimização robusta, considerando esse tipo de modelagem, e aplicar elas para o problema de coleta e entrega. Eu vou apresentar esse problema, os desenvolvimentos do meu mestrado em uma série de 2 vídeos. E o primeiro é este, seja bem-vindo. E eu vou apresentar o problema em si e as características que a gente encontrou durante esse desenvolvimento. Então, a gente considera em particular o problema de coleta e entrega com janelas de tempo. Então, o objetivo desse problema é encontrar uma série de rotas que possuem um menor custo possível e planejar elas de uma certa forma em que essas rotas atendam todas as requisições de transporte, requisições essas que são o transporte de carga de localizações de coleta para localizações de entrega. E todo esse planejamento, a execução desse planejamento, desse plano de rotas, deve respeitar a capacidade dos veículos e também as janelas de tempo para atendimento de serviço dentro de cada uma dessas localizações. Então, vamos pegar esse exemplo da figura. A gente tem essa rede de nós, em que os nós, o nó em triângulo preto é o depósito central, e os nós circulares são localizações de coleta, e os nós quadriculados são localizações de entrega, e os nós de mesma cor
são localizações da mesma requisição. Então, a localização 1 está pareada com a 4, a 2 com a 5 e a 3 com a 6. Então, nesse exemplo de planejamento de rota, nesse plano de rotas, a gente tem que o veículo sai do depósito central, ele serve a primeira requisição, coletando e entregando logo em seguida. Ele logo em seguida coleta a demanda da segunda requisição, coleta logo em seguida a demanda da terceira requisição, entrega a terceira e entrega a segunda. E volta e retorna para o depósito vazio. Então, ele sai do depósito vazio e ele retorna para o depósito vazio. E esse exemplo, né, ilustrativo de rota, a gente pode considerar que ele é factível em termos de capacidade do veículo. Então, a capacidade do veículo não é excedida em momento algum. E os momentos, os instantes de tempo em que o veículo chega nas localizações para realizar o serviço de coletar ou de entregar aquela demanda, ele é respeitado também. Porém, quando a gente considera que as demandas e o tempo de serviço, o tempo de viagem entre uma localização e outra são incertos, a gente pode obter uma solução, essa solução que a gente obteve antes, ela pode não ser mais válida. Ela pode ser infactível por algum motivo, seja pela capacidade ou seja pela janela de tempo. Então, nesse nosso caso, a gente teve que fazer nesse exemplo, a gente teve que fazer uma mudança no planejamento para poder coletar a segunda requisição e entregar ela logo em seguida, coletar a terceira requisição e entregar ela logo em seguida e retornar para o depósito vazio. E essa mudança do planejamento, por conta da infactibilidade, seja por capacidade ou seja por janela de tempo, gera um custo adicional, né? Então, considerando aqui o custo de fazer esse roteamento, esse novo custo de uma solução que vai ser robusta para aquela infactibilidade particular, ele tem um custo maior, porque aquela solução anterior é a melhor solução, era o melhor custo. Mas agora a gente teve que deixar ela de lado porque ela gerou uma infactibilidade. Então, a gente considera que tanto a demanda quanto o tempo de viagem são incertos. No caso da demanda, a gente tem que a realização da demanda, modelada por cada requisição I, ela está contida dentro de um intervalo. E esse intervalo, a gente pode utilizar os valores O barra e O chapéu para representar, para definir esse intervalo. Então, o O barra vai ser o valor central, e o O chapéu vai ser o desvio. Então, a gente define o intervalo a partir do valor central, menos o desvio e mais o desvio. E dado que a requisição possui duas localizações, a demanda em cada uma delas vai ser modelada da seguinte forma. Na localização de coleta, a demanda vai ser modelada com o valor positivo da demanda, enquanto na localização de entrega, a demanda dessa localização ela vai ser modelada com valor negativo. E as duas realizações elas têm que ser exatamente iguais em módulo, né, em valores absolutos. Da mesma forma, a gente considera T barra e T chapéu para definir o intervalo de possíveis realizações do parâmetro de tempo de viagem, T til. Também, da mesma forma, utilizando o T barra como valor nominal e T chapéu como desvio. E a gente define também os conjuntos de incerteza. Esses conjuntos de certeza, o caligráfico Q e o caligráfico T, são conjuntos de incertezas de demanda e de tempo, respectivamente. Esses conjuntos de incertezas vão conter todas as realizações da demanda e do tempo, respectivamente, antecipadas pelo tomador de decisão. Então, a gente pode pensar em todos os cenários possíveis ou todos os cenários que são interessantes para aquela tomada de decisão e conter todos eles dentro desses conjuntos de incerteza. E a forma como a gente modela esses conjuntos de certeza, primeiro eu vou introduzir algumas notações também, para a gente seguir adiante. Então, a gente fala que a gente tem dois nós representando um único depósito, o 0 e o 2n mais 1.
A gente tem um conjunto P, que é o conjunto de localizações de coleta, um conjunto D, que é um conjunto de localizações de entrega, o conjunto C, que é a união entre os conjuntos de coleta e entrega, o conjunto N, que também contém o conjunto C mais os depósitos, e o A, ele vai conter todos os arcos que ligam cada uma dessas localizações. A gente considera que Q é a capacidade do veículo e que E e L é a abertura e o fechamento da janela de tempo de cada localização, respectivamente. Então, a forma como a gente modela o conjunto de incerteza, no caso da demanda, a gente utiliza o conjunto de incerteza de cardinalidade restrito. Esse conjunto de incerteza serve para poder balancear, ele traz certo balanço entre risco e conservadorismo. A gente introduz esse parâmetro gama, que ele vai nos dizer o número de requisições que são permitidas desviarem, terem seus valores nominais desviados ao mesmo tempo. Então, dada uma série de requisições que a gente tem que resolver naquele momento, a gente assume que gama requisições dessas todas, elas podem assumir o seu pior caso. E esse gama também é chamado, a gente chama ele também de budget de incerteza. Então, o nosso conjunto de incerteza, o caligráfico, ele vai conter todas as realizações de demanda, tal que as localizações de entrega e as localizações de coleta têm o mesmo valor. Então, esse XI serve para poder indicar o desvio o desvio daquela demanda, se houve um desvio ou não. E a gente usa esse XI justamente para poder fazer o pareamento entre coleta e entrega, da demanda do coleta e entrega. E o total do desvio, considerando todas as requisições, o total de desvio não pode ultrapassar a gama. Então, a gente tem esse conjunto de incerteza de cardinalidade restrita para o caso da demanda. Agora, por causa do tempo também, tempo incerto, a gente também tem o gama T, que também vai ser o budget de incerteza, e ele também vai indicar o número de arcos que são permitidos desviarem, serem desviados ao mesmo tempo. O que se, nesse caso, também vai ser o nível do desvio em cada arco. E o nosso U caligráfico T, ele é modelado da seguinte forma: a gente tem todas as realizações de tempo de viagem, tal que a quantidade de arcos cujo tempo de viagem está no seu pior caso não ultrapasse o parâmetro gama. Então, no final das contas, o objetivo é fazer um planejamento de rotas tal que a solução obtida seja a seguinte, ela tendo os seguintes critérios. Cada veículo deve sair e retornar ao depósito, sair do e retornar para o depósito. Cada cliente, cada localização tem que ser visitada, tem que ser servida exatamente uma vez. Ela não pode ser pulada e também não pode ser visitada duas vezes. Os nós de coleta e entrega de uma mesma requisição devem ser visitados pelo mesmo veículo. Os nós de coleta devem ser visitados antes dos nós de entrega. Então, a gente tem que coletar e depois entregar. O veículo, a capacidade do veículo não pode exceder para qualquer realização de demanda dentro daquele conjunto de incerteza que eu apresentei. E as janelas de tempo também não podem ser violadas para qualquer tempo de viagem dentro do conjunto de incertezas que eu apresentei. E para checar se uma solução qualquer método que a gente tenha que retorne alguma solução de rota para esse problema, para checar se ela é realmente robusta ou não, se ela realmente é imune para essas incertezas, a gente pode introduzir uma série de métodos. O primeiro, no caso, seria equações recursivas para checar se um caminho, se uma rota, ela é factível. Então, para o caso da demanda, o que a gente encontrou? A gente modelou essas equações recursivas e, considerando um caminho U, que sai do depósito, serve uma série de clientes
visita uma série de localizações e retorna para o depósito, a gente tem que o J gama vai ser a carga do veículo depois de visitar a localização UJ, na posição J do caminho U, no qual gama requisições obtiveram, são consideradas no seu pior caso de valor de demanda. Então, nessa equação recursiva número 1, a gente pode ver que o primeiro caso ele diz respeito ao depósito, então a gente sai do depósito vazio. Os dois próximos casos regulam o cálculo da incerteza. No caso do primeiro, é o valor determinístico, e o do segundo é o cálculo do pior caso para quando a gente visita uma localização de coleta. E os dois últimos casos são quando a gente visita uma localização de entrega. E a gente utiliza esse W caligráfico para poder garantir que a demanda do nó de coleta e a demanda do nó de entrega são exatamente a mesma. Ou seja, elas são ou o valor nominal, o valor determinístico, ou é o valor no pior caso. E a forma como a gente modela está descrito aí na equação abaixo, esse W caligráfico, e basicamente W vai conter todos os nós de coleta visitados até aquele momento, em que a sua demanda foi considerada no pior caso. Então, ele vai indicar se aquela demanda, quando a gente visitar um nó de entrega, se a demanda daquele nó de entrega deve ser considerada no pior caso ou não, para não ter um descompasse entre coleta e entrega. Agora, essa equação recursiva ela pode ser um pouco pesada de se computar. Então, uma outra forma que a gente começou a explorar foi pensando num exemplo aqui. Então, suponha que a gente tem nós de coleta são círculos, nó de entrega são quadrados. Considere aí que a gente tem um conjunto S e nós do mesmo porção da mesma requisição. Dentro desse conjunto S, o que a gente quer encontrar qual é o valor da demanda dentro desse conjunto S? Para saber se eu visitar os clientes que estão dentro desse conjunto S, com uma certa quantidade de veículos, se a capacidade será excedida ou não. A primeira coisa que a gente pode ver é que a requisição em cor verde-limão, tanto a coleta quanto a entrega estão dentro desse conjunto S. E como a realização da coleta e a realização da entrega tem que ser exatamente a mesma, o valor dela se cancela quando a gente soma a demanda total desse conjunto S. Então, o que a gente encontra é o seguinte caso: a gente pode considerar que os nós de coleta que estão dentro de S, a gente tem que coletar eles dentro de S e levar para os nós de entrega que estão fora de S. E os nós de entrega que estão dentro de S precisam ter sido coletados fora de S para serem levados a demanda deles para dentro de S. O que a gente chama a gente acaba definindo esses conjuntos como conjuntos não pareados de coleta e de entrega, e a gente pode definir o pior caso dessa carga, o pior caso da demanda total dentro desse subconjunto, com uma seguinte equação, considerando que S mais é o conjunto de nós de coleta não pareados, e S menos é o conjunto de nós de entrega não pareados dentro daquele conjunto S. Então, a gente soma o valor nominal das demandas e o máximo do desvio, no caso de coleta, porque a demanda é positiva. No caso de entrega, a gente soma os valores nominais, são todos negativos, e o menor valor, os menores desvios. E com isso, a gente, rodando esse cálculo, a gente consegue encontrar qual que é a demanda, o pior caso da demanda daquele subconjunto, e baseado nisso, a gente pode falar com quantos veículos a gente precisa servir aquele conjunto. E se, por exemplo, se forem necessários 2 veículos para servir esse subconjunto S de nós, e a gente estiver servindo ele com apenas um veículo, então quer dizer que essa rota é infactível. No caso da janela de tempo, considerando também essa equação recursiva, para saber se a janela de tempo é violada ou não, considerando essa equação recursiva,
a gente tem um caminho U saindo do depósito, visitando uma série de clientes, uma série de localizações e retornando ao depósito. Considere que B, U, J, gama é o momento em que o veículo inicia o serviço no nó UJ, quando gama arcos são considerados no seu pior caso de tempo de viagem. Então, nessa equação recursiva, a gente vai ter o exato tempo em que o serviço se inicia no pior caso naquela localização. Então, na primeira linha, a gente tem o caso do depósito. Então, a gente sai do depósito na abertura da janela de tempo dele. No segundo caso, a gente vai considerar o caso nominal, em que gama é igual a zero, ou seja, nenhum arco obteve seu pior caso. E no terceiro caso, são quando a gente considera possíveis desvios, né? Considera possíveis desvios dos valores de tempo de viagem. E com isso, com essa equação recursiva, a gente consegue calcular o pior caso, dado uma rota qualquer, o pior caso do tempo exato de início de serviço em um nó. E a gente pode checar se esse tempo exato de início de serviço ele é fora da janela de tempo. Né? Se esse tempo de início de serviço é fora da janela de tempo, quer dizer que então essa solução ela é infactível. Então, em conclusão desse primeiro vídeo, dessa primeira parte, primeiro eu mostrei que a gente introduziu o problema de coleta e entrega com janela de tempo robusto e que a gente modela esse problema considerando incertezas tanto na demanda quanto no tempo. E depois eu mostrei características desse problema em que a gente consegue encontrar equações recursivas e equações de fórmula fechada para calcular o pior caso da carga do veículo para entrar naquele conjunto de nós ou até naquele caminho, e no caso também da janela de tempo para checar se a janela de tempo continua factível, continua não sendo violada em qualquer caso, tá bom? No próximo vídeo eu vou mostrar as formulações que a gente desenvolveu e o algoritmo que a gente desenvolveu para esse problema. Muito obrigado pela atenção de todos.